Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês do nosso poder de autocura, né? Você sabe o que é autocura? Como conseguir a autocura? Então fica nesse vídeo que eu vou explicar tudinho para vocês. Bom, a autocura é um poder que a gente tem, né? Que todas as pessoas têm dentro de si. A gente é ensinado que a gente tem que procurar tudo fora, né? Qualquer sintoma, qualquer doença que a gente tenha, a gente precisa primeiro procurar fora. E eu não tô falando para você não procurar ajuda, né, com a medicina tradicional, algum remédio para aliviar os seus sintomas, mas esse vídeo é para você ter a compreensão de que qualquer sintoma que você tenha no seu corpo, físico mesmo, como alguma dor, alguma alergia, alguma doença mais grave, qualquer coisa, ou sintoma emocional, né, como uma ansiedade, depressão, tudo isso vem de alguma coisa que aconteceu com você, algum trauma emocional que impactou todo o seu corpo e ele está se manifestando como um sintoma, né, físico ou emocional, para que ele possa ser curado. E quando a gente tem esse olhar integrativo, o que é esse olhar integrativo? É quando você não olha só para o sintoma, mas você consegue olhar o contexto da sua vida, o que você está passando, o que você está vivendo, né? O que você já viveu. Se você já viveu muitas coisas, muitos traumas, muitas situações desafiadoras, e se você está passando por algum sintoma agora, alguma doença, alguma coisa do tipo, você conseguir compreender que o seu passado ele tem a total influência. Porque o nosso corpo, quando ele não entra em autocura, é como se ele deixasse isso para depois. E ele fosse acumulando. E você vai passando os dias, você vai acumulando os anos, você vai acumulando, até que, como se fosse um baldinho, e ele transbordasse. Só que muitas vezes, quando a gente toma algum remédio, né, ele vem e seca a água em volta desse baldinho. Só que o conteúdo ali, esse baldinho ainda tá cheio e a gente vai cada vez mais colocando mais conteúdo ali e ele transforma ali, vai transbordando de novo. E o que eu quero dizer com isso? Que se você não achar a causa raiz, né, que ela tá nas suas emoções, você não vai conseguir eliminar a raiz desse sintoma, dessa doença. E a gente tem esse poder da autocura, né? Toda doença, ela é um caminho para a cura emocional que você está passando, as coisas que você está passando na sua vida. E eu trouxe para vocês hoje um livro muito interessante do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Esse livro do Dr. Joe Dispenza, ele fala sobre você resgatar esse poder da autocura, né? Com conexão, você conseguir se conectar, você conseguir entender o que o sintoma está trazendo para você. E o final de cada capítulo desse livro é muito interessante, que ele traz práticas, ele traz uma meditação no final. Aqui ele conta sobre como as pessoas conseguiram resultados incríveis com essas práticas, né? Contam histórias aqui que, assim, surpreendentes mesmo. Tem uma história de uma mulher que eu li aqui e eu fiquei muito impressionada. Coisas assim, que ela tinha perdido o marido e ela começou a ficar muito doente pelo impacto que aquilo causou na vida dela. E ela conseguiu se curar, né? Ela conseguiu literalmente vencer na vida, conseguiu muita coisa depois que ela conseguiu olhar para dentro. Ela conseguiu a responsabilidade e ela teve principalmente paciência. Porque hoje a gente está vivendo numa sociedade muito imediatista, né? É só arrasta para cima. E o que acontece nisso? A gente leva um tempo para a gente criar esses sintomas, né? Essas doenças. A gente leva um tempo para criar o caos na nossa vida. Só que quando a gente começa a querer assim entender as coisas e querer resolver, quer que as coisas se resolvam muito rápido. Tudo no seu tempo. Só que pensa,
se você levou um tempo relativamente assim, para conseguir criar tudo isso na sua vida, e você quer resolver da noite pro dia. Ah, mas eu não tenho resultado. Aí começa a reclamar. E aí a situação só piora, né? É porque você precisa entender que é um processo. Você é um criador. Você criou essa situação que você vive, tá? Você criou ela. Para você descriar essa situação também vai ter tempo e dedicação para você conseguir esses resultados. Porque qualquer coisa que venha rápido vai ser assim um resultado que não tem sustentação. É a mesma coisa, se você planta uma semente, ela tem um tempo de germinação, ela tem um tempo para ela criar uma plantinha ali forte, ela começar a dar frutos, flores, não é verdade? Então, assim, tem todo um processo, né? Mas para qualquer coisa na sua vida, não só para cura, por mais que eu tô falando aqui de autocura, mas qualquer coisa que você deseja na sua vida, que seja material. Se você tá olhando só para o lado material, se você tá olhando só para o que você vai conseguir, tudo isso é externo. A consciência, ela vem antes da matéria. Então você se conectar com a fonte da abundância, né? A fonte, porque quando você é nutrido por essa fonte, quando você tem essa conexão ali, você consegue compreender o que está acontecendo na sua vida. Você se torna ali responsável, porque é muito legal quando a gente faz alguma coisa muito boa e você é o responsável, né? Mas não é tão legal quando a gente se dá conta que a gente criou uma coisa não tão legal para nós mesmos. Só que aí entra um outro processo, que é o processo de aceitação, que a gente precisa aceitar. E a gente precisa... existe ali uma escadinha para você conseguir tudo na sua vida, e esse processo é totalmente também individual, porque você precisa eliminar muita coisa. E eu não tô falando que é só subir essa escadinha, porque também não é fácil. Porque senão eu já estaria num patamar que eu gostaria de evolução. E não é bem assim que funciona. Eu tô no meio do meu processo também. Mas o que eu venho passar aqui é muitas dicas de coisas que eu já passei. Passei por esse processo também, né? Então, assim, o perdão. Ali você perdoar as coisas que alguém fez pra você e principalmente o que você fez, que seja um auto-perdão, que seja coisas que você disse que você acha que não deveria ter dito. Você passar por esse processo do perdão. Você aceitar a sua vida como ela é. Aceitar a sua família, a família que você veio, as coisas que estão sendo colocadas na sua vida, que é para sua evolução, né? Então são processos que a gente precisa passar. E o sintoma que a gente tem, que eu falo sintoma, é toda assim, uma dor física, uma alergia, uma dor de cabeça ali persistente, ou o seu corpo, ele tá entrando num processo de autocura, né, que mexe com a nossa biologia natural, ou qualquer sintoma ali, uma doença, alguma coisa que tá ali já há mais tempo, uma coisa mais crônica que não melhora, né, ou algum diagnóstico que você tenha, todo esse processo, ele tá dizendo ali pra você, porque se você para pra pensar, as pessoas que se curam, é uma pessoa que ela entendeu realmente aquele processo. Porque tem pessoas que podem estar passando pela mesma situação ali, assim, de a mesma doença, né? E tomou remédio, tomou o mesmo remédio, passou pelo mesmo médico, fez as mesmas coisas que o médico falou, e tem algumas que vão se curar e outras não. Porque algumas entenderam esse processo, encarou esse processo de uma outra maneira, e outras não. Outras se afundou cada vez mais nessa baixa vibração que elas já estavam. Baixa vibração que é uma somatória de tudo que tem ali no inconsciente da pessoa.
né? A pessoa não percebe que tá ali. Então, tudo, gente, tem como você transmutar, tá? Nada é permanente. Tem como você vencer tudo isso na sua vida. E a autocura, a gente veio aqui para poder transformar tudo isso, né? Transformar as nossas emoções. A gente tem o poder de transformar a nossa biologia, mas a gente precisa saber como. Então, esse primeiro passo é essa conexão. Tudo que está aqui nesse livro é muito interessante porque tem várias formas de se conectar. E ensina a conexão através da respiração, você elevar a sua frequência vibracional, né, para você conseguir uma coerência harmônica, cardíaca entre o cérebro e o coração, né, para onde você consiga criar um campo eletromagnético em volta de você totalmente harmônico, aonde a energia ela começa a fluir, né? Porque imagina um rio, o rio ele tem uma direção. Ele não vai subir, vai para um lado, para o outro. Ele tem um fluxo, ele segue um fluxo, certo? E o nosso corpo, se você parar para pensar, a gente tem 70% água no nosso corpo. E essa água, ela segue um fluxo também, né? O nosso campo energético, ele é um fluxo. Mas toda vez que a gente tem algum desequilíbrio, a gente interrompe esse fluxo. E quando a gente interrompe o fluxo, vai acontecer situações que vão influenciar diretamente na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde. A nossa saúde, ela é um todo. Se você vai no médico, você faz um exame e no exame você tá saudável, tá? Mas como é que tá o seu relacionamento? Como é que tá o seu trabalho? Tá saudável? Porque se não tá saudável, não tem como o seu ser integral tá saudável. Em algum momento vai desequilibrar a sua saúde física também. Se você come de uma maneira totalmente inadequada, se você a sua comida é a sua energia para a sua biologia, para o seu corpo físico. Da mesma forma que os seus pensamentos, as suas ações, são a sua energia para o seu corpo energético. E tudo isso, um influencia o outro, né? Então, se você está passando por esse processo, procura saber mais sobre como se conectar, como elevar sua vibração. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo. Esse vídeo é só mesmo para você compreender que você tem esse poder dentro de você. Esse poder da autocura. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre a medicina germânica, que é a medicina que eu trabalho, onde eu faço essas ativações, né, com os meus pacientes, e tem muito resultado. Mas você pode fazer isso sozinho, você não precisa de ninguém. Só que você precisa ter paciência com o seu processo. Da mesma forma que você demorou para somatizar tudo isso no seu corpo, você vai levar um tempo também para você descriar tudo isso, para você transmutar tudo isso, né? E toda vez que a gente tem uma compreensão cada vez mais do nosso ser, quando a gente se conhece, né? O autoconhecimento ele é importantíssimo para que você consiga realmente manifestar ali a sua saúde, manifestar o que você deseja para sua vida, tudo que você merece. A gente não nasceu aqui para ser pequeno, sabe? Nós somos seres enormes, nós somos seres que nós já temos essa conexão com o divino, só que a gente não lembra. E esse é o nosso papel, é o nosso despertar. A gente conseguir se lembrar de quem verdadeiramente somos, né? E esse poder, ele está dentro de nós, e qualquer um de nós temos a capacidade de se conectar com ele. Então, espero que tenha ajudado. Leia esse livro, super recomendo, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. E aqui você vai encontrar várias técnicas de respiração também, técnicas de ativação da Kundalini pela respiração, né?
que você consegue esse alinhamento, fala muito sobre a glândula pineal, para você conseguir também fazer a ativação da glândula pineal. É muito interessante e ajuda muito a passar por esse processo e ter clareza também, e também histórias inspiradoras também, que se uma pessoa consegue, gente, qualquer um é capaz de conseguir, porque nós somos todos iguais, certo? Então é isso, gente. Se você gostou, se você ficou até o final, se a sua energia bateu com a minha, se inscreva no canal. Então é isso. Fiquem com Deus e até mais.